fiquei com o retalho microcirúrgico do músculo grácil. Eu vou começar falando um pouquinho como ele é feito, a abordagem cirúrgica, e depois eu vou para as indicações e os artigos. Bom, basicamente, o retalho microcirúrgico do músculo grácil, ele é feito com o paciente aí, né, em posição supina, e ele vai ficar com a perna abduzida. A gente vai ter a incisão, que ela vai começar aqui, ela vai estar entre o músculo grácil e o adutor longo, que é esse aqui, né, o mais anterior. E aí, justamente, essa incisão, ela vai começar ali na linha do tubérculo, e ela vai sendo mais distal. Isso, aí ela geralmente é 10 centímetros de incisão. Quanto maior a incisão, maior a porção do músculo, do retalho que a gente vai precisar. Então, a gente pode fazer uma incisão distal também, que geralmente é feita, porque geralmente eles tiram todo o músculo grácil. Então, aqui está a incisão mais proximal e aqui está a incisão mais distal. Nessa segunda imagem, a gente vai conseguir observar o nervo e também o pedículo dominante. Então, a gente vai precisar afastar a musculatura. Então, a gente vai precisar afastar aqui o adutor longo, que é esse que está aqui. E aí, justamente, a gente vai encontrar, depois que a gente faz a incisão e a gente afasta, a gente encontra o pedículo, né, que é esse aqui. E o nervo que a gente vai estar falando é o ramo anterior do nervo obturador, que ele vai ficar justamente aqui na superfície do adutor curto, que é essa musculatura aqui mais interna. Então, depois que a gente faz essas duas incisões, a mais proximal e a mais distal, né, a gente vai conseguir observar aqui na mais distal, a gente vai fazer uma leve tração na musculatura, para justamente ver se a musculatura que a gente está pegando para poder a gente fazer a dissecção é de fato o músculo grácil. Então a gente vai fazer uma leve tração e ele vai estar ali entre o sartório e também o semimembranáceo. E aí, justamente, a gente verifica a tração, e se for de fato o músculo grácil, porque a gente vai aparecer aqui na incisão mais proximal, a gente vai fazer a dissecção distal desse músculo. Lembrando que tem vasos femorais nessa região, então a gente tem que sempre fazer ligar esses vasos. E aí, nessa segunda imagem, a gente vai conseguir observar que a porção distal, depois que ela for feita, né, a dissecção, a gente vai puxar essa musculatura grácil por meio de um túnel, então, dentro da pele mesmo, e a gente vai ter a musculatura e vai só fazer a dissecção agora da parte mais proximal dessa musculatura. E aí a gente tem o retalho, né, do músculo grácil aí, um retalho livre para a gente anastomosar em outras áreas. Aqui tem 2 vídeos. Não tô conseguindo passar, porque ele tá no... Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar tudo, aí sobrando tempo eu abro os vídeos no YouTube e apresento de novo, só para não ter que fazer passar de novo. Mas, basicamente, o retalho do microcirúrgico do músculo grácil, ele é usado em algumas situações. A primeira situação que eu vi mais comum é para tratar paralisia facial. Então, a gente vai justamente anastomosar com o nervo masseter ou o nervo hipoglosso da face, e aí o paciente ele vai conseguir sorrir. Então, isso vai tratar, né, a paralisia facial. Ele também vai ser usado em áreas perineais e vaginais, principalmente pós-ressecção de tumor ali pélvico. E ele pode também cobrir alguns defeitos de membro inferior. Então, se é uma região em que a gente precisa de uma camada mais fina de músculo, porque o grácil é um músculo mais fino e que tenha mais flexibilidade, a gente vai usar esse tipo de retalho. Ele pode ser usado pós-mastectomia, ele não é o mais comum, justamente porque o mais comum é o DIEP, é o grande dorsal, que a gente já viu, inclusive, mas ele também é feito, inclusive, alguns artigos mostram que ele é feito até há muitos anos para pós-mastectomia, mas não é o mais comum hoje. Na classificação Maslin-High, ele é classificação 2, justamente porque ele tem essa característica segmentar na sua vascularização, como vocês podem ver aqui alguns. A artéria dominante, que seria o pedículo dominante, que ele vai ser mais proximal mesmo. E, geralmente, o pedículo dominante, ele vai vir ali da artéria circunflexa medial do fêmur,
E também tem as artérias menores, que são as secundárias perfurantes, que vão ser irrigadas mesmo pela artéria femoral. A femoral, a femoral profunda. Algumas vantagens da musculatura é que justamente por a musculatura grácil ela ter uma função, não ter a função principal, ter a função mais acessória na perna, a gente não vai ter uma perda funcional muito grande quando a gente retira essa musculatura. Então, tem uma baixa morbidade, né, ali no sítio doador do retalho microcirúrgico. E também a gente tem uma vascularização confiável, porque a gente vai ter justamente os ramos das artérias femorais e da obturatória também. Aqui são alguns artigos que vão falar um pouco sobre esse retalho. Então, esse primeiro é o retalho do músculo grácil. Ele foi feito com 16 cadáveres, e aí, justamente, ele vai ver essa parte mais anatômica do músculo grácil. E basicamente, aqui ele vai mostrar, né, as musculaturas, que justamente tem no vídeo, quando a gente faz a incisão, esses adutores, né, o adutor longo, o adutor curto, e o grácil ali no meio. A gente vai observar também a perfurante, então a gente tem a dominante aqui, que é a letra A, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, porque eu acho que eu deixei a imagem um pouco pequena, mas a gente tem o B aqui, que seria o nervo obturador, o A seria o pedículo principal, e mais distal a gente tem as perfurantes, que seriam os pedículos menores, na verdade. Acho que. Ah, e aqui é porque ele fez um uso desse retalho. Ele fez para um paciente que ele teve uma sequela de uma síndrome compartimental, então ele não conseguia flexionar os dedos. E aqui está a imagem do paciente antes da cirurgia, e aqui é o pós-operatório, depois de 9 meses de cirurgia. Então, esse paciente ele consegue flexionar muito melhor. E esse artigo traz também essa característica, essa vantagem que eu comentei, que justamente não tem uma perda funcional por conta da perda ali do grácil na perna. Esse artigo ele também fala uma coisa interessante, que Comark e Lambert, eles fazem uma classificação de vascularização de retalho também. E aí tem tipo A, B, C, e basicamente o retalho grácil, ele é do tipo A. Ou seja, ele tem mais de uma perfurante faciocutânea. Então, é um retalho que ele é extremamente nutrido. Então, a chance do retalho necrosar é muito, muito baixa. Então, ele é um retalho seguro, né? Então, não tem só um pedículo. E aí, não vai ter chance de necrosar. Esse outro aqui, caso, é uma paciente que ela tem miocrosomia hemifacial. A miocrosomia, ela vai ser uma doença que ela vem logo em segundo lugar ali, depois do lábio leporino, e ela vai ter justamente esse caráter aqui de uma face assimétrica. E aí essa paciente, ela foi submetida a um retalho microcirúrgico da musculatura grácil, aqui nessa região. Aqui vocês podem ver a cicatriz da área doadora do retalho. E aqui o pós-operatório, né, dessa paciente, que justamente conseguiu corrigir essa assimetria que ela tem, que era bastante proeminente. E ele não é o retalho mais usado para a microsomia hemifacial, né? O mais usado é o paraescapular, mas ele também é utilizado há alguns anos e ele tem, né, várias vantagens, como eu já tinha comentado. E aí ele vai ser justamente colocado aqui nessa região mais temporal aqui da paciente. Eu vou apresentar aqui o vídeo só para mostrar um negócio para vocês. Calma. É um retalho que eu não sei se a gente vai ter muito acesso a ele, sabe? Não sei se o Dr. Alex costuma fazer muito, então eu acho que os vídeos ajudam a gente a esclarecer um pouquinho. Apesar que ele não é muito difícil. Então aqui basicamente tem a marcação, né, desse retalho. Então ele está marcando aqui essa parte mais proximal, próxima aí ao tubérculo. Então ele faz aquela incisão mais proximal. E aí, justamente, quanto maior a incisão, maior a quantidade de retalho que a gente vai utilizar, né? Então, ele fez a incisão.
E aí a gente vai ter as margens musculares para poder a gente separar as faces e justamente achar o, o músculo grácil. Aí tem ele ligando os vasos, basicamente. Deixa eu chegar logo na parte da perfurante, que eu achei que ela. Aqui. Calma. Aqui tem uma das ou o pedículo dominante. Não, pera, esse é o nervo da obturatório. Calma. Ah, não, é o pedículo mesmo, dominante. Aí vai ter aqui o tamanho do retalho, que justamente pode ser um retalho muito maior ou um retalho menor, depende do tamanho da sua incisão e do quanto de músculo você vai precisar. O da face geralmente não utiliza todo o músculo grácil, mas alguns retalhos de membro inferior mesmo, quando a gente precisa de menos músculo, porque não tem tanta perda assim, utiliza uma parte menor também. Aqui, eu vou deixar depois os links, porque eles são grandes, mas eu achei que eles estão bem explicativos. E aí, justamente, a gente vai fazer essa dissecção entre as musculaturas, né? Entre os adutores. Aí foi isso que eu vi de Grácia. Pronto. Graça é um retalho que a gente utiliza muito, principalmente para a flexão do cotovelo, que é a lógica é mais ou menos a mesma que você comentou da paralisia facial. A gente usa ele como um músculo mesmo. Como ele tem inervação e ele tem vascularização, a gente consegue ancorar ele, né, tanto no rádio quanto na clavícula, enfim, e a gente consegue fazer a flexão do cotovelo. Então a gente usa para flexão do cotovelo, usa para paralisia facial. Nunca vi para reconstrução de mama e nem para cobertura de feridas. Eu acho que é porque tem outros retalhos melhores. Então, por exemplo, você vai cobrir uma ferida com grácia. Tipo assim, você pode até usar, mas tem outros que são melhores, sabe? Você pode rodar um retalho local, você pode fazer um que é fácil cutâneo. Inclusive, o grácil ele pode ser fácil cutâneo. Uma coisa que eu acho importante comentar, né? Primeiro, a incisão, geralmente, com o Dr. Alex, a gente faz a perna toda. Desde lá do início até o final, a gente pega o máximo de pedículo possível, o máximo de músculo possível. Mas não necessariamente você precisa fazer a perna toda para tirar o músculo todo. Entendeu? Você pode fazer até o final e chega lá no final, você consegue só desprender a pata de ganso, né? O braço da pata de ganso. E depois que você desprende ele, você consegue dissecar por dentro mesmo, como se fosse sem fazer incisão na pele, você consegue puxar ele. Então, é uma coisa. Outra coisa é que esse pedículo geralmente está no terço proximal. Então, você marca, quando você vai dissecar, você marca 8 a 10 centímetros do tubérculo púbico, né? Então, é sempre importante, quando você estiver dissecando, você fazer essa marcação para você ter uma noção mais ou menos onde é que vai estar entrando no músculo esse pedículo, para a gente, quando a gente estiver dissecando, a gente achar mais fácil. E também tem umas técnicas que eu acho interessante, depois vocês verem, porque com o Dr. Alex já fiz algumas vezes e a gente acaba se perdendo. Onde é que está o grácil? Então, se eu não me engano, tem um indiano que ele faz a incisão um pouco mais abaixo, não faz exatamente no meio. Por exemplo, se você tem a perna aqui assim, né? Ele não faz exatamente no meio. Tipo, ele localiza o grácil e faz um pouco mais abaixo, se eu não me engano, ou um pouco mais acima. Não lembro agora. Mas é interessante porque é muito fácil se perder onde é que está o grácil, muito fácil você depois ficar puxando o músculo errado, puxar o sartório, puxar. Apesar das fibras serem diferentes, eu acho sempre importante a gente tentar diminuir o máximo qualquer coisinha que pode dificultar a nossa vida depois. Então é importante vocês verem vídeo depois, porque a gente usa bastante. Eu já fiz com o Dr. Alex alguns para flexão de cotovelo já. Já fiz uns 3 ou 4. Certo? Essa questão que você falou, na verdade, você falou que tem vários pedículos, na verdade tem um pedículo só que a gente usa. Né? A gente só usa um pedículo. Ele tem menos chance de necrosar, que você falou, em relação a quando é fácil cutâneo. Porque quando você leva a pele, tem várias perfurantes que saem do músculo para a pele. Então seria um retalho seguro em relação à pele, mas em relação a pedículo mesmo que chega nele, não altera tanto. A gente só vai usar um mesmo, entendeu? O resto a gente clipa, a gente usa o principal, que geralmente é mais proximal, o que favorece a nossa anatomia, geralmente. Por exemplo,
No braço você consegue fazer aqui na intercostal, você consegue pegar uma cefálica, você consegue fazer uma termolateral na braquial, então você consegue utilizar ele dessa forma, né? Porque o pedículo dele está lá em cima e ele é todo compridão. Então, acho que é isso que eu queria comentar. Vocês entenderam como é que funciona o grácil? Como é que é a técnica? É importante porque esse é um retalho muito utilizado e é muito, muito bom. Assim, os resultados dele são muito bons porque você consegue flexão de cotovelo, enfim, você consegue flexão dos dedos, tem várias aplicações. Show? Próximo, então. Vamos embora. Gente, eu vou apresentar que eu pedi para Gabriel, viu, porque meu computador tá dando um probleminha aqui. Quer que eu apresente? Não, ele ainda tá... Se ele parar, eu grito para você, já passei o link. Tá? Se ele parar, você me avisa. Dá para ver direitinho? Tá dando sim. Valeu. Eu vou falar um pouco do retalho da fíbula vascularizada. Ih, faltou um D aqui, desculpa. Antes de falar do retalho em si, eu vou falar primeiro um pouco da anatomia, porque acaba que guia melhor no passo a passo, tá bom? Em relação aqui aos acidentes ósseos, o principal aqui é o colo da fíbula e o maléolo lateral, porque a partir deles vai ser traçada uma linha vertical que vai ser onde vai guiar a incisão e onde vai sair tanto a incisão anterior como a incisão posterior. Aí, quando a gente para identificar o colo da fíbula, como é que eu vou fazer isso? Eu vou palpar a cabeça da fíbula, e essa cabeça da fíbula ela vai estar abaixo da articulação do joelho, e ela vai estar de forma lateralizada. Aí, nessa mesma linha, eu vou descer um pouco e vou palpar o maléolo lateral. Ele é um acidente ósseo palpável. Aí, ele tá, para se guiar melhor, ele está na articulação do tornozelo. Aí agora falando um pouquinho dos músculos. Aqui, alguns músculos que possuem destaque é o fíbula longo, o fíbula curto, o sóleo, o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux. O músculo fíbula longo, ele está na lateral da perna, e ele tem origem na cabeça e no corpo da fíbula, e ele vai se inserir aqui no primeiro metacarpo e no cuneiforme. Já o fíbula curto, ele vai ter origem aqui um pouquinho em cima, na parte mais distal da fíbula. Aí ele vai acabar se inserindo no quinto metacarpo. Aí esses dois fibulares, eles vão ser responsáveis por desviar o pé da linha média e também por fazer a flexão plantar do pé. Já o sóleo, ele vai estar sobre o gastrocnêmio, né? E ele vai ter origem tanto na tíbia como na fíbula, e ele vai acabar se inserindo no tendão de Aquiles. Aí ele vai ter também a função de flexão plantar. Os músculos fibulares e o sólido, eles acabam trabalhando em conjunto. Já o extensor longo dos dedos, ele vai ter uma origem na parte medial da face da fíbula, aqui. E ele vai ter inserção nas falanges distais dos 4 pododáctilos laterais. Ele só não vai se inserir no hálux. E ele vai ter a função de estender os dedos e também da dorsiflexão do pé. Empurrar o pezinho assim para cima quando a gente testa. E o extensor longo do hálux, esse aqui, que está mais escondido, que ele é mais profundozinho, ele vai se originar na fíbula e ele vai ter uma inserção na falange distal do hálux, e ele vai ter a função basicamente de estender e dorsifletir o hálux. É basicamente o mesmo movimento do extensor longo dos dedos. Falando um pouquinho agora da circulação, porque a circulação vai ajudar a gente a saber o que a gente está achando durante a dissecação, né? Aqui, os principais vasos são a artéria fibular e a artéria tibial posterior.
porque eles vão acabar irrigando esses músculos que eu mencionei para vocês. A artéria fibular ela vai acabar irrigando o fibular longo, o fibular curto e o sóleo. E o tibial posterior ele vai também irrigar esses músculos, mas ele também vai alongar o extensor longo dos dedos e o hálux. Basicamente é isso que eles fazem. Aqui é outra visão, para vocês terem uma noção melhor de como é que eles passam. E concomitante o nervo que passa do lado, o nervo sural, que é o fibular comum. Aí falando um pouquinho da inervação da circulação venosa. A circulação venosa, basicamente, o que vai ter de destaque vai ser a veia safena, a safena parva, porque ela vai acabar drenando a parte lateral e posterior da perna. E junto com a veia fibular, que está aqui, para vocês verem melhor, nessa vista posterior. E aqui a safena parva, e aqui o nervo sural passando ao lado. Aí, juntos, elas vão acabar fazendo o mesmo trajeto da artéria que leva o nome delas. Elas vão sempre andar em conjunto. E o nervo também. Só que vai ter o fibular comum mais superficial e o sural mais profundo. Aí, em relação aos nervos, né, que eu tinha mencionado para vocês. Como eu tinha mencionado para vocês, o destaque aqui é o nervo sural e o nervo fibular, porque eles vão acabar inervando a parte sensitiva da parte posterior e inferior da perna, tanto lateral como calcanhar do pé. Aí, durante a dissecação do retalho, a gente tem que ter cuidado em não lesar eles. E outro nervo também que é importante é o tibial, que ele vai acabar inervando não somente de forma sensitiva, mas também de forma motora. Ele vai acabar inervando tanto o sólio, o gastrocnêmio e os flexores. Aí na parte sensitiva, ele vai ficar na parte plantar e na parte medial e lateral. Agora falando um pouquinho sobre o retalho. O retalho é um retalho osteomiocutâneo do tipo 5, porque ele tem uma artéria dominante e vários pedículos que fazem essa irrigação. Mas ele também pode ser um retalho fácil cutâneo, quando a gente não leva o músculo junto, mas ele é mais usado como fácil cutâneo quando não tem uma perda óssea grande. Aí ele vai ser indicado para reconstrução de grandes defeitos, geralmente. Ele é bastante utilizado para cobrir a mandíbula, o crânio e extremidades que têm um defeito de perda óssea maior que 6, porque ela pode pegar um tamanho da tíbia de 6 a 22 centímetros. E ele também vai ser utilizado em caso de ressecção de tumores, por causa que ele vai acabar dando um suporte estrutural melhor para o local que foi ressecado, por causa do músculo que vai ser levado e dessa vascularização que vai ser levada em conjunto. E também quando tem esses traumas de que tem a deformidade maior que eu tinha mencionado para vocês. Ele vai ser um retalho que vai possibilitar uma gama de osteotomias, o que é uma reconstrução óssea, por causa do comprimento da fíbula, que é grande, como eu tinha mencionado a vocês, por causa do tamanho, que pode ser de 6 a 22 centímetros. Ele é utilizado nessas grandes perdas ósseas. Aí outra vantagem vai ser também a ilha de pele, que vai junto com ele. Porque essa ilha de pele, ela vai junto com as pequenas perfurantes que vão em direção à pele. Aí isso vai acabar mostrando a viabilidade do retalho ou não. E por ele ser um retalho cutâneo, ele também vai ter uma menor mortalidade. Aí porque ele vai ter uma irrigação maior por causa do segmento distal da fíbula, que vai estar a artéria fibular ou a artéria anterior. Aí, quando a gente pode levar tanto a artéria fibular como a artéria anterior. Vai depender da variação anatômica do paciente, mas geralmente a que é mais levada é a artéria fibular. Aí, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais fácil. Com os desenhos eu fiquei confusa, porque eu acho que o desenho às vezes fica muito abstrato. Eu preferi pegar uns prints e mostrando para vocês. Aqui, basicamente, é aquela linha que eu tinha mencionado a vocês, que é a marcação vertical que vai do colo da fíbula até o maléolo lateral. E essa marcação ela vai indicar o septo intermuscular. Aí, a partir dela, a gente vai traçar outra linha, que é conforme o tamanho do retalho que a gente quer pegar. Esse tamanho está aqui porque é de uma reconstrução de mandíbula e para a reconstrução de língua, por isso que tem uns traços diferentes, tá? Aqui é a parte anterior, você pode alongar
e aqui é a inserção posterior. E ela vai indicar o tamanho da ilha de pele e quantas perfurantes eu vou estar levando junto comigo. A primeira incisão ela vai ser da forma anterior, como eu tinha falado, e ela vai ser mais profunda, e ela vai atingir até o tecido subcutâneo, até atingir a face do músculo. Aí, nesse momento, o que a gente tem que prestar atenção é no nervo fibular superficial, porque ele tende a aparecer aqui na face subcutânea. Aí a gente tem que preservar a lesão dele, porque ele é responsável pela sensibilidade lateral, medial e plantar, e também calcânea. Aí a gente vai continuar a incisão, de modo a expor mais um pouquinho os músculos a musculatura fibular, até vai acabar levantando até a camada cutânea, até cobrindo os músculos, até expor o septo intramuscular. Aí, nesse momento, a gente vai acabar vendo os ramos. Aí é nesse momento que a gente vai acabar dissecando mais no sentido da fíbula e vai retirando cada vez mais os músculos do trajeto com a elevação que ele está fazendo aqui, para acabar dissecando cada vez mais esse septo. Após a exposição óssea, o que vai acontecer? Vai expor a membrana, a membrana interóssea, que ela vai ser através da elevação do extensor longo dos dedos e da extensão medial também. A gente está puxando mais para medial. Aí, nesse momento, a gente vai acabar identificando aqui a artéria fibular ou tibial, que ela vai estar lateralizada a essa musculatura que está elevada, ela vai estar aqui. Aí vai acabar expondo em todo o trajeto da membrana, descolando o músculo. Deu para entender? Aí aqui no compartimento posterior, que é a incisão posterior, a gente vai fazer aquela mesma incisão de mesma profundidade e a gente vai acabar elevando o retalho sobre o músculo sóleo, porque aqui fica o músculo sóleo. Aí é nesse momento que a gente vai ter cuidado com o nervo sural, porque o nervo sural com o nervo sural e as ramificações nervosas. Aí com a elevação do músculo sóleo, a gente vai chegar na parte inferior do septo que vai ter as perfurantezinhas aqui. Aí a gente vai fazer a dissecação dele para expor todo o flexor longo do hálux. Aí é nesse momento também que a gente tem que ter cuidado com o fibular comum, que é mais profundo. Aí feita a dissecção, a gente vai partir para a osteotomia, que essa osteotomia, que é tirar a parte do osso, ela vai ter que incluir desde o terço médio da fíbula até o tamanho que eu vou precisar pegar. E por que o terço médio? Porque nesse momento é o local de maior nutrição da fíbula, porque é ali que vai estar alojada a artéria fibular. Aí esse processo ele deve começar primeiro pela parte inferior e depois pela parte superior. E depois vai ser feita a dissecção da membrana, vai soltando a fíbula. Aí, após isso, o músculo tibial posterior vai ser levantado e a gente vai acabar vendo os músculos fibulares e depois vai acabar cortando todo o trajeto. Aí, de modo que o flexor longo do hálux, ele vai ser deslocado no sentido do tibial e a dissecação vai estar completa quando estiver mostrando esse nervinho aqui, o nervo tibial, o tibial posterior. Aí, falando um pouquinho dos artigos. Eu preferi variar um pouquinho para mostrar como é que ele é utilizado, saindo um pouco da ortopedia. Em relação a ele vai ser utilizado na mandíbula como um retalho livre de fíbula. Aí, nesse retalho, a gente vai ter que fazer as angulações para fazer a reconstrução óssea. Aí a gente faz algumas angulações para cortar a fíbula para fazer o encaixe dela e fazer a reconstrução óssea. Aí, nesse momento, eu vou inserir a artéria e a veia de acordo com o vaso que eu vou relacionar. Aí, geralmente, vai utilizar... Não vou lembrar, gente. Perdão. E o outro vai ser o tratamento de perda ósseas longas. Aí, um exemplo é a pseudoartrose de húmero, que a gente já apresentou esse caso aqui, que o paciente teve uma perda muito grande do húmero e foi utilizado a fíbula para fazer essa reconstrução, porque ela é rica
em vascularização, e tem a ilha que serve para saber se o retalho está sendo viável ou não. E outra coisa também é a comparação com o enxerto ósseo da fíbula versus o fêmur. O fêmur, a perda óssea, ele tem que ser uma perda óssea menor, já a fíbula tende a ser uma perda óssea maior. É mostrando o benefício de um para o outro. E aqui é um exemplo do caso que eu mencionei a vocês, da pseudoartrose de húmero, que ele teve uma fratura de húmero bilateral, que evoluiu para uma osteomielite e uma pseudoartrose. Aí foi realizado o retalho fibular vascularizado, aqui, como ele está bonitinho, como ele ficou após, e aqui durante a cirurgia, e aqui a área doadora, porque a área doadora ela tem que ser recoberta por um enxerto de pele, para ficar mais esteticamente. Mas a parte do terço mais proximal, ele vai fechar por primeira intenção. E aqui as referências. Show. Fíbula é outro retalho que a gente usa muito. A gente usa para reconstrução, por exemplo, depois de uma ressecção de um tumor ósseo, por exemplo. A gente pode usar para pseudartrose, a gente pode usar para trauma com perda óssea, a gente pode usar para osteomielite. Então, fíbula é uma parada que a gente usa muito. E questão de mandíbula, assim, é onde ela é mais citada, né? Porque é um osso forte. E a mandíbula é o osso mais forte, assim, da nossa face. Então, faz muita força. Então, a fíbula é perfeita. Em questão de suporte estrutural, é só você pensar, né, cara? O que a gente bota de enxerto, o que a gente tem de enxerto, é tudo macerado, é tudo... A gente pega cortical, mas a gente pega cortical e tritura cortical. Então, o osso ele tem que ele tem um processo até ele se formar de novo. A fíbula a gente pega já um osso estruturado, já tanto cortical quanto esponjoso. A gente usa vascularização. Então, realmente é muito bom. Lembrar que o pedículo está sempre no terço médio, né? Geralmente, a perfurante que vai para a fíbula está no terço médio. E quantos centímetros a gente precisa deixar perto do tornozelo? Você viu? Eu vi mais relacionado a quanto a gente podia pegar de máximo do pedículo, que era até 3 centímetros, e no perto do tornozelo, eu vi que a gente podia deixar ainda cerca de, acho que é uns 5 centímetros. Varia, tá? Varia muito de literatura para literatura. Eu vi que variava também conforme o tamanho que a gente pegava. Mas que não, eles não valorizavam tanto, porque eles falavam que o importante da perna era a tíbia. Mais ou menos, porque a fíbula, ela realmente não tem, ela é só 10% da descarga de peso da perna vai ser realizada na fíbula. Então, ela não é importante em relação à descarga de peso. Mais perto da articulação do tornozelo, ela é importante para a estabilização da articulação do tornozelo. Tanto que ela tem uma aléola ali que vai estar na articulação. Sim. Então, varia muito de literatura para literatura. Eu já vi 5, já vi 8. O Atlas, por exemplo, fala 8. Mas se você for tirar mais que isso, geralmente o que fazem é colocar um parafuso que passa pelo maléolo. Como de fratura do maléolo, né? Para correção da fratura, não é isso do maléolo? Você basicamente... É porque não tem fratura, mas é mais ou menos isso. Você tem o maléolo e tem a tíbia, né? Assim, sim, mais ou menos. Aí você passa um parafuso para você unir os dois e manter a estabilidade, entendeu? Não permitir com que a fíbula ela tenha uma avulsão ou alguma coisa, sei lá, ou cause instabilidade na articulação. Eu vi então, só falando mais na parte de húmero, que é quando pega maior. Aí eles falavam até 5, mas o pessoal da mandíbula não falava muito porque eles não pegavam tanto. Mas a gente pega bastante. Pega 25 centímetros, pega muita coisa porque, por exemplo, a gente já reconstruiu o fêmur com perda de 25 centímetros. Então, você tem que ter um retalho, você tem que ter uma fíbula grande, senão não vai ter contato de qualquer forma. Então é importante ficar ligado nisso, porque você não pode causar uma instabilidade na articulação. Então é mais ou menos isso. 5, 8 centímetros você pode deixar de osso lá perto do tornozelo, tá tranquilo. Abaixo disso você já tem que pensar em fazer algum tipo de procedimento, colocar algum parafuso para poder manter a estabilidade. E outra coisa que eu não entendi foi essa questão de
Você falou que pode ser do fibo, da artéria fibular, mas pode ser da artéria anterior. Qual artéria? Sim, tem a tibial anterior. Não, tibial posterior. A tibial posterior, às vezes, ela pode estar no trajeto. Às vezes, a depender do tamanho que pega, vale mais a pena pegar a tibial posterior do que pegar a fibular. Entendi. Acho que eu sei qual variação é essa. Que ela se torna. É que elas se Acho que cruzam, eu se sei. trocam. Em vez da fibular ficar mais lateralizada a fíbula, acaba que a tibial posterior ela lateraliza mais. Aí acaba puxando também mais a parte nervosa. Eu acho que eu vi. É porque você falou anterior, eu me perdi, mas agora tibial posterior, acho que eu achei É aqui. posterior, foi que eu troquei. Não, tibial posterior, acho que eu sei aqui. É, No Atlas tem aqui na página 277, mostra aqui que a própria tibial posterior vai dar o ramo que vai para a fíbula, né? Não é isso? Aí é, por isso que é ela que vai entendi. acabar guiando a dissecação final, porque ela vai acabar mostrando também o nervo tibial posterior junto. Uhum. Show. É isso, galera. Vocês entenderam? A fíbula é muito importante também, cara. Pô, fíbula você usa para pseudartrose de tíbia, tem um trabalho que o Diego, inclusive foi o TCC do Diego, pseudartrose de fêmur, pseudartrose de úmero, a construção de mandíbula, depois de ressecção de tumor em úmero. Tem uma criança que o Dr. Alex operou, que inclusive fui eu. Eu fiz um artigo sobre, que foi depois de uma ressecção de tumor, ficou com uma perda óssea e o Dr. Alex utilizou a fíbula para completar, e inclusive utilizou a física de crescimento, né? Então, é bem versátil e bem interessante. Agora, tem que tomar cuidado para não lesar as outras estruturas, né? Os nervos, para poder não deixar o paciente com o pé caído, não deixar com sequela sensitiva. Enfim. Vamos lá, próximo. Vou apresentar aqui para seguir a ordem do grupo lá. Deixa eu pegar aqui. Bom, falar um pouquinho sobre o retalho lateral do antebraço, né, o retalho chinês. Dentre alguns aspectos da apresentação, falar sobre os aspectos gerais do retalho, a técnica de dissecação, as indicações, as contraindicações e as aplicações. Bom, nesse primeiro slide eu queria trazer basicamente o panorama geral, né, de utilização do chinês e também entender já desde o começo por que a gente utiliza o chinês, né, e qual o intuito disso. Com essa primeira imagem, eu queria trazer a questão do território dele, porque é um retalho que é bastante versátil, né, e bastante moldável, porque ele tem um território desde a articulação do punho e vai até o terço inferior do braço. Então você consegue moldar de acordo com o tamanho, tanto que aqui a gente vê um tamanho muito maior comparado ao dessa região, e basicamente moldável em relação ao defeito de pele, né, que a gente tem. Ele é um retalho que é fácil cutâneo, como a gente pode ver nessa imagem aqui, não levando o músculo, não tendo uma classificação de Matsunarai, porque a gente não tem um músculo com um pedículo vascular principal ali. Só que ele é um retalho que ele pode levar osso, né? Nesse aspecto aqui, o rádio, para fazer uma reconstrução óssea caso tenha perda, e também pode levar um tendão que até, inclusive, pode fazer uma reconstrução a nível de algo funcional, né? Podendo restabelecer uma função de flexão ou extensão, como eu tinha visto. Ele é vascularizado mediante a artéria radial, que é o pedículo vascular que é levado junto com ele, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E também tem a veia cefálica, que passa nessa região mais lateral, do lado radial, né? Eu vi na literatura, o Atlas ele traz que preferencialmente a cefálica é levada, só que a cefálica pode também não ser levada. Eles preconizam que a basílica, passaria mais ou menos aqui, nessa região, permaneça na área doadora, que ela não seja levada no pedículo. E as que com certeza são levadas são essas duas artérias que eu não sei se dá para ver, mas são essas duas linhas pretas que são as artérias comitantes que passam ao lado essas veias comitantes, perdão, que passam ao lado da artéria radial. Elas são levadas juntos com a artéria, e essa aqui no caso seria a cefálica, né?
E geralmente no lugar da basílica vai a veia cubital medial. Em questão de inervação, nós temos dois nervos, o cutâneo medial e o lateral do antebraço. Geralmente é levado o lateral até mesmo por um aspecto de dissecação, em que, como ele não é tão separado assim é um pouco dificultosa a separação da região, então ele já é levado. Bom, em um primeiro aspecto agora falar um pouquinho sobre a técnica de secção do retalho. Peguei de acordo com o Atlas. Você faz uma linha, né, desde 1 centímetro abaixo da fossa cubital e vai até o tubérculo do escafoide, e em torno dela você molda uma área de retalho de acordo com a sua perda de substância da região para a qual você vai levar esse retalho. Você começa a dissecção na borda mais medial, né, nessa região aqui, e o seu plano de dissecção é a face profunda, né, até a região do parateno ali. Você tem que deixar o parateno intacto, porque ele vai servir como meio que uma interface para um enxerto de pele que possivelmente vai ser colocado nessa região para facilitar a pega, entre aspas, do enxerto de pele. E aqui você já consegue ver a artéria radial do lado do tendão do flexor radial do carpo. Ela já pode ser um pouco separada aqui. E aqui, número 3, a gente consegue ver a veia cefálica, que, segundo o Atlas, a gente já pode fazer a ligação dessa veia cefálica desde já. Aí, primeiro, ele traz que a gente tem uma dissecção do lado ulnar. Aqui estaria o polegar do paciente, né, que é a parte ulnar. Primeiro, a gente faz uma dissecção da parte ulnar distal. E a gente consegue ver os músculos. E, geralmente, o procedimento é feito de distal para proximal, preservando também aqui a questão do parateno, como eu já tinha dito. E, nesse aspecto, como a gente tem um retalho fascicutâneo, temos artérias perfurantes, né, fasciocutâneas, que vêm da região do músculo para cá. Também tendo cuidado para preservar e garantir uma longevidade desse retalho. Depois que a gente faz a dissecção da parte ulnar distal, vamos para a parte ulnar proximal. E aqui, como eu tinha dito para vocês, em número 8 está a veia basílica, né, que percorre essa região. Ela é preservada, fica na área doadora, e basicamente a veia que a gente vai levar, podendo levar só as comitantes, depende da drenagem venosa que a gente quer. Se é uma área que a gente precisa de uma drenagem venosa maior, a gente pode levar até mesmo a cefálica. Se for um aspecto maior, a gente pode levar a basílica, mas a depender da área, pode levar só as comitantes. A única coisa é que elas são menos calibrosas do que seria a cefálica. Então, a cefálica a gente pode levar, deixando só a basílica para fazer essa drenagem da região. A artéria radial e a artéria ulnar. Tem que fazer o teste de Allen para verificar se a perfusão está garantida pela ulnar, perdão, não é a veia basílica, troquei as palavras, e verificar se a ulnar está fazendo no lugar da radial. Deixa eu passar. Depois que a gente faz a dissecção da parte ulnar distal e a parte ulnar proximal, nós vamos para o lado radial, em que a estrutura que a gente quer do pedículo, que é a artéria radial, ela está na face medial do músculo bráquio radial. A gente tem que pegar um Arm-Navy, né, um Farabeuf, trazer para a lateral, e vemos aqui a artéria radial, que também vai ser levantada. Nesse caso aqui, número 3, seria a veia cefálica, que nós levamos no pedículo. Depois de fazer a dissecção da parte radial distal, seguimos também a lógica e vemos para a região radial proximal, e que aqui nós temos o nervo cutâneo medial do antebraço. Juntamente à veia basílica, como tinha no slide anterior, nós temos o nervo cutâneo lateral, que é o que é preferencialmente levado nesse retalho, só que esse aqui também pode ser levado, como mostra aqui no Atlas. E ele fala que a partir do momento em que você faz essa dissecção da parte distal proximal do rádio, do lado radial, você já tem um retalho que está pronto para ser retirado. E a partir do momento que você fez a manobra de Allen lá, não deu manobra de Allen negativa, né? Ou seja, a artéria ulnar conseguiu fazer a perfusão da mão tranquilamente. Então a gente também faz aqui, antes de desprender, fazer a ligação da artéria radial. Faz novamente, a perfusão ainda está mantida, temos autorização para poder retirar e fazer o transporte desse retalho. A área doadora um fator de complicação desse retalho, é a questão da área doadora, porque ela tem que ser tratada de forma cuidadosa, não ter muita exposição tendínea, né, sobretudo na região mais distal do antebraço,
É interessante que se faça um enxerto de pele, caso seja uma área muito grande de doação, e pode colocar um curativo de Brown, como foi na cirurgia que a gente fez com o Dr. Alex, né, compressivo o suficiente para gerar uma boa pega desse enxerto. Bom, em questão de indicação do chinês. A gente tem um retalho que ele tem uma boa cobertura cutânea, ele é um retalho bastante delgado, então isso facilita com que ele seja muito maleável. Quando se trata em reconstrução de mão, de feridas na mão, a gente usa geralmente uma base aqui distal, em que fazemos a dissecção e rotacionamos para preenchimento do defeito da mão. Ele tem um pedículo confiável, que eles chamam de pedículo constante, né? Que a artéria radial consegue fazer uma boa vascularização da região em que ela for doada, e como é uma artéria calibrosa, facilita no processo de anastomose. Temos também como levar tanto o nervo mediano, ou medial do antebraço, ou o lateral do antebraço. Então temos o aspecto da inervação sensitiva, o que é muito importante, principalmente para a reconstrução de língua, que a gente vai falar mais à frente. E temos essa possibilidade ampla de reconstrução em questão de mão. Quando a gente fala de pé, né, se for o caso do nosso paciente, a gente tem que eles também são amplamente utilizados, principalmente pelo fato de que a gente pode levar osso e pode levar também um tendão vascularizado e que a gente pode restaurar a função desse paciente. Outro aspecto também bastante importante é a questão de reconstrução de cabeça e pescoço, porque principalmente após a ressecção tumoral. Já que ele é um retalho muito moldável, ele pode ser dobrado, né? A pele é delgada, então ela pode ser dobrada sobre ele mesmo, como se fosse fechar, e além de preencher a área, ele é capaz de moldar, como nessa região da bochecha. E ele também é resistente à radioterapia, como já foi visto em vários estudos. Então, em questão de reabilitação do paciente, é muito interessante de ser utilizado. Algumas contraindicações, eu estava vendo que é um retalho que ele não tem muita perda, né, por conta dessa vascularização que é confiável, em questão de inervação também, e está mais relacionado à morbidade da área doadora. E aí você faz o teste de Allen, se ele for positivo, você não tem a indicação de retirar, né, porque a artéria ulnar sozinha não consegue fazer a perfusão da mão, então por isso que é importante fazer antes e depois. Quando você tira um pouco de osso, no caso do rádio, você tem a autorização de retirar até 1/3 do comprimento, porque caso contrário você pode causar depois uma fratura de hemorrágio, porque você deixaria aquele fragmento instável. Tem o aspecto também de uma infecção já subjacente na área doadora e na área receptora. Na área doadora, você levaria essa infecção para a área receptora, e na área receptora estaria infeccionada, que provocaria, né, em futuro uma morbidade dessa região do retalho em si, que ele não conseguiria pegar adequadamente. E tem aspectos vascular, em questão de trombose, quando você não tem uma drenagem suficiente e acaba que afeta também na morbidade desse retalho. Em artigo, como eu já tinha trazido, essa reconstrução de cabeça e pescoço, nesse artigo aqui foram 11 casos, e se eu não me engano foram tumores de órbita ocular, de maxila, de cavidade oral e orofaringe, né, sendo a maior parte tumores espinocelulares, e o único retalho, dentre todos os aspectos aqui de utilização, um único retalho foi perdido, e foi justamente por uma infecção dos tecidos moles cervicais. Mas foi bem utilizado e foi o melhor dos resultados. E o outro artigo foi da reconstrução parcial da língua com retalho microcirúrgico, que aí foram 8 pacientes que tiveram carcinoma também espinocelular, já em estadiamento T1 a T3. Foi indicada a hemiglossectomia com esvaziamento cervical, e em 7 casos foi utilizado o chinês, e em um caso foi utilizado o anterolateral da coxa. E todos em que o chinês foi empregado, a zona doadora foi enxertada, tendo boa integração com o enxerto, e após 6 meses os pacientes assumiram dieta normal, por via oral e fala inteligível. Basicamente isso. Isso aí, galera. Chinês, todos entenderam, o chinês é um retalho muito importante. É assim, todos esses eu acho que a gente está falando são os que a gente mais utiliza, velho. Tem que saber, não tem jeito. A gente fez um artigo agora sobre reconstrução de mandíbula com o osteocutâneo. Vou mandar lá no grupo
o texto que eu escrevi sobre a nossa técnica de dissecção, para vocês se familiarizarem. Eu acho que vai ajudar. É uma parada que eu acho que tem tudo, porque eu pensei do jeito que a gente faz, então eu fui botando passo a passo do jeito que a gente mais ou menos pensaria. É claro que não está exatamente, mas assim, tá o mais possível do que a gente faz, eu coloquei lá. Mas é isso, tem algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Primeiro, o teste de Allen. O correto é fazer, geralmente a gente faz esse retalho com garrote, então faz antes de colocar o garrote. Pergunta para o paciente qual que é o braço dominante, então é um fator importante. Se ele é destro, se ele é canhoto, você sempre tenta pegar do outro braço, porque o braço vai ficar engessado, talvez possa ter alguma complicação, perda de enxerto, pode ter alguma infecção de tendão, alguma lesão nervosa, principalmente do ramo sensitivo do radial, que sai na lateral do bráquio radial, a uns 5 a 10 centímetros do processo estiloide do rádio. Então, tem que perguntar para o paciente qual que é o braço dominante, né? E você vai fazer no outro lado, né? Então, sempre pergunta para o paciente. Alguns pacientes não sabem que é a direita e que é a esquerda. Então, você pergunta qual braço você escreve, qual braço que você mais usa, e aí você mostra, porque tem vários pacientes assim, que eu teve um dia, inclusive, que eu fui perguntar para o paciente, ele falou, eu uso esse aqui. Aí ele botou para o esquerdo. Aí ele foi falar pro Dr. Alex, você escreve com a direita ou com a esquerda? Ele, com a direita. Aí, mas você não falou que era esse aqui para mim? Ele falou, esse aqui, minha direita. O cara não sabe. Então, vocês têm que tomar cuidado nisso, porque para evitar morbidade, o teste de Allen faz antes de colocar o garrote, mas a gente, na nossa prática, como é que está sendo feito? É uma parada muito arriscada que a gente faz, que eu tento lembrar de fazer o Allen, mas eu nunca lembro de fazer antes. Mas o que a gente faz é o seguinte, a gente disseca o retalho todo, né, com garrote. E depois, né, você lá distalmente, você vai colocar um bulldog. Aí quando você coloca um bulldog, você vai fazer o teste de Allen na artéria radial mesmo. E vai esperar para ver se tem reperfusão, entendeu? Então, se o arco lá está completo, você vai ter a reperfusão normal pela ulnar. Geralmente a ulnar é dominante, apesar da radial, a gente tem essa ideia de ter a radial ser maior, a gente, enfim, sente o pulso pela radial, mas a ulnar geralmente é dominante nessa circulação, então nunca vi nenhum problema. Ali quando você falou, Gabriel, você mostrou antes e depois, você mostrou depois que já tinha seccionado a parte distal. Tomar cuidado com isso. Porque se a gente seccionar a parte distal, não importa se a gente campear ou não aqui, porque já vai ter seccionado lá. Entendeu? Então, sempre fazer antes de cortar. Qual o problema de não fazer antes? Você pode chegar no final, ver que não tem reperfusão e perder o retalho todo, toda a cirurgia que você fez. O retalho é muito versátil, utiliza para muita coisa. Na literatura fala essa questão de quanto vai tirar do rádio, mas a gente tira até 2/3, a gente tira até mais de 2/3. A gente tira quase totalmente. E aí o que a gente faz? A gente tira, coloca uma placa para manter estabilidade e coloca um enxerto ósseo. Então a gente faz uma fratura mesmo no rádio. Assim, não é uma fratura porque, enfim, mas a gente consegue tirar bastante osso mesmo. Inclusive esse caso da mandíbula é isso, que a gente consegue tirar 2/3 do rádio. Então é muito bom esse retalho. Deixa eu ver aqui mais o que. Outra coisa que você consegue levar ele sem pele, então você consegue desepilizar ele. A gente já fez isso já. Você tira toda a parte, aí você leva a sua fáscia e você leva o subcutâneo. Então é um retalho que você consegue colocar internamente, sei lá, a gente colocou aqui dentro. Não lembro exatamente qual era o problema do paciente, mas era alguma coisa que estava vazando líquido, sei lá. A gente colocou aqui dentro. Então você consegue desepilizar, então, enfim. Para mim é um dos melhores retalhos que existem hoje em dia, é o chinês, né? Outra coisa, tem pouco pelo. Se você conseguir pegar a anatomia correta ali, ver o braço do paciente, da paciente, você consegue pegar uma região com menos pelo. Então você consegue colocar em face, por exemplo, principalmente mulheres que não querem ter pelo na face, né? Então você consegue retirar uma parte muito boa sem pelo. Então, enfim. E é isso, né? Dissecção, tomar muito cuidado para não desprender a fáscia, né, da pele. Então a gente sempre tenta ir por baixo da fáscia, por baixo do vaso, tanto de um lado, do lado mais medial, né, do lado ulnar,
a gente vai por baixo da fáscia, ali o flexor radial do carpo, a gente vai por baixo dele, enfim. E como é que é a técnica que a gente faz? Eu vou mandar o texto lá, mas só para vocês terem uma ideia. Primeiro a gente identifica a distal, a artéria radial. Depois identifica proximal. Onde é que vai estar distal? Entre o braquio radial e o flexor radial do carpo. Onde é que vai estar proximal? Mais ou menos medial ao tendão do bíceps. Então você faz essa linha, vai ser o eixo do retalho. Depois que você disseca mais proximal, você tenta deixar 2 a 3 centímetros do punho, dessa articulação do punho, porque aqui sempre é mais difícil de fechar e sempre tem mais uma movimentação. Então você deixa mais ou menos 2 dedos do punho, abaixo disso você consegue retirar, certo? De pele. Então, o que a gente faz? A gente faz uma incisão mais nesse sentido daqui, né, no sentido da artéria mesmo, radial, a gente disseca ela, encontra aqui, encontra mais proximal e depois você está livre para ir retirando o retalho. Certo? Quando for para o lado lateral, que é o lado mais difícil, por que é mais difícil? Porque o braquio radial, imagina, isso aqui é o ventre do músculo, né? A artéria, o que você acha? Quando você vê do outro lado, você acha que está aqui, né? Do lado dele. Mas quando você vai por aqui, você vê que a artéria, na verdade, ela está meio que embaixo. Então você tem que ir por, tipo assim, literalmente circundando o braquio radial para você fazer isso aqui e desprender ela. Porque se você fizer isso aqui e fizer isso aqui, você vai desconectar a artéria da face e da pele que está em cima. Então, tomar muito cuidado com isso. Mas, enfim, isso aí vocês vão ver em vídeo, vão ver pessoalmente. E vou mandar o texto lá também. Show? Última coisa, pesquisem sobre por que funciona isso aí que ele falou. Por que funciona o fluxo reverso? Porque a artéria, tudo bem. A artéria tem força, a artéria você consegue reperfundir mesmo que seja de cabeça para baixo, você consegue reperfundir mesmo que seja pelo arco, volta. E o que você falou foi isso, né? Você corta aqui, proximal, e você vai girar isso aqui para a mão, certo? Isso aqui, talvez a artéria pelo arco, a ulnar, consegue reperfundir, tudo bem. Agora, como é que faz a drenagem disso? Porque geralmente é feito por válvulas, né? Sendo que, nesse caso, a válvula vai estar invertida, a válvula da veia. Então, existem diversas teorias para explicar como é que funciona o retalho reverso, né, de fluxo reverso. Enfim, mas isso aí vocês pesquisam depois como é que funciona isso aí. Show? Vamos para o próximo aí. Eu posso? Eu vou apresentar. Peraí. Eu tenho que apresentar a tela do iPad. Peraí. Tá vendo aí, né? Ok. Vamos de tensor primeiro. Pronto. Peraí. Ok. Tá, então, é um retalho músculo cutâneo, é o tensor da face lata. Então, falando um pouquinho sobre a anatomia dele, né? Ele vai ser... Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui até. Poxa, eu estava conseguindo isso. Enfim, vamos lá. Ele vai ser baseado nesse músculo aí que tem destaque, que é o tensor da face lata. É um músculo que vai se originar, como estou vendo aí, na parte mais anterior da crista ilíaca e vai se inserir no trato iliotibial. Ele tem uma função, que é uma função de... A função de abdução da perna é um pouco controversa, alguns autores dizem que tem, outros que não, mas ele tem principalmente flexão e rotação medial. A inervação dele, a parte motora, é pelo nervo glúteo superior, só que não é muito comum usar esse retalho com inervação motora. É mais comum usar com inervação sensitiva, que é o que está sendo mostrado nessa imagem. Então, tem 2 nervos que vão trazer sensibilidade para esse retalho. O terço superior vai ser por esse nervo que está aparecendo, que é o 7, que vai ser um ramo direto da raiz de T12, do plexo sacral. E
a outra parte, os 2/3 inferiores, é por esse que está sendo mostrado aqui como número 6, que é o cutâneo femoral lateral, certo? Então, voltando para essa imagem, falar um pouquinho sobre o músculo. Ele é um músculo que ele é pequeno, só que ele é largo e ele é delgado. O artigo diz que ele tem formato de peixe. Eu não achei muito, mas, enfim. Ele vai ser nutrido. A gente tem aqui essa artéria maior antes do ligamento inguinal, que é a ilíaca externa, passou pelo ligamento inguinal, vira femoral, né? Aí a femoral está soltando aqui a femoral profunda, e a femoral profunda, entre os primeiros ramos que ela vai soltar, são as circunflexas femorais, a lateral e a medial. Então, esse daqui vai ser baseado na circunflexa femoral lateral, que é a que está mostrando aqui, e ela tem 3 ramos saindo dela. Nessa imagem só mostram 2, que é o ascendente e o descendente. Mas ela também teria um ramo transverso aqui. Mas o ramo que vai interessar para a gente é o ramo ascendente. Então, é basicamente isso. Femoral, femoral profunda, da femoral profunda, circunflexa femoral lateral, e da circunflexa femoral lateral, o ramo ascendente. Pronto. Aí esse vai ser o pedículo que vai nutrir esse retalho. Como só vai ter um pedículo, a classificação seria Matsunaha 1. E dá para perceber aqui nessa imagem que esse ramo ascendente vai se dividir em 3 partes. E essas 3 partes, a mais superior vai nutrir a parte superior do músculo e uma parte da crista ilíaca. O ramo do meio, o ramo médio, é o que vai nutrir principalmente o músculo. E esse ramo inferior, como dá para ver aqui, ele vai descendo e vai nutrir, o principal que vai nutrir a parte cutânea e também o trato iliotibial. Então tem que ter bastante cuidado com ele na retirada do retalho. Tá. Falando um pouquinho sobre o formato do retalho, né? Como é que a gente vai se orientar para tirar esse retalho. Então tem essas 2 linhas aqui que a gente vai traçar que você aborda anterior e posterior, para ter uma noção. Pode passar um pouco, mas essa primeira linha de amarelo, ela seria da espinha ilíaca anterosuperior até a margem lateral da patela. E você vai pegar superiormente 5 centímetros posterior da espinha ilíaca anterosuperior até o côndilo lateral do fêmur. Então, você teria essas 2 linhas e o retalho ele ficaria nesse 2/3 superiores da coxa. É interessante que esse retalho ele fique... o pedículo dele vai estar 8 centímetros abaixo da espinha ilíaca anterosuperior, geralmente na parte mais inferior do músculo, e o tamanho máximo que ele pode ter é de 20 centímetros de largura por 30 de comprimento, né? Então ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, e é interessante também, antes de começar a dissecção, marcar onde provavelmente vai estar o pedículo. Se não tiver o dupla disponível, dá para achar por essa referência anatômica, que são 8 centímetros abaixo da espinha ilíaca anterosuperior. Aí, com relação à retirada do retalho, ele vai ser tirado de distal para proximal, e como ele é um retalho fácil miocutâneo, você vai tirar junto com a fáscia. Então, dá para ver nessa imagem o vasto lateral ficando lá sem a fáscia, e você está trazendo o trato iliotibial com o tensor da fáscia lata e a fáscia vindo junto, né? Então, você vai dissecar de distal para proximal, subfacialmente. Eu vi que podem ser colocados alguns pontos de fixação por causa das perfurantes, para não mexer, né? Dá alguns pontos no retalho enquanto está dissecando. E é isso. E lembrar que o pedículo fica 8 centímetros abaixo da espinha ilíaca anterosuperior. Se for levar o retalho com sensibilidade, tem que tomar cuidado depois que ele já estiver todo dissecado com os 2 nervos que eu falei, que é um ramo de T12 e o cutâneo femoral lateral, para preservar os nervos, cortar certo, para depois fazer a neurorrafia. Depois que você tirar completamente o retalho, você vai desinserir aqui em cima o tensor da fáscia lata, e você pode dissecar mais o retalho, ao invés de pegar só o ramo ascendente da circunflexa femoral lateral, você pode ligar os outros ramos, o transverso e o descendente, e pegar um pouco mais da circunflexa femoral lateral, para você ter um pedículo maior, né? Então, esse pedículo chega até, em média, 8 centímetros. Pronto, e aqui são algumas aplicações do retalho. Ele é muito usado em reconstrução de face, ele é usado também em reconstrução faringoesofágica, mas ele é bem geral, para membro superior e membro inferior. Esse caso aí... Esse caso daqui, ele foi usado não como retalho microcirúrgico, mas como retalho de rotação para a reconstrução da parede abdominal, precisou ser reconstruída. E outra região, ele também pode ser usado para a região do períneo
E outra região que é muito comum é para a região glútea, né? Também foi usado como retalho de rotação. Nesse caso, foi uma secção oncológica. O paciente ficou com essa falha aí e foi usado esse retalho para cobrir. Eu também vi que, em alguns casos, onde se usaria o lateral da coxa, alguns cirurgiões optam por usar o tensor da face lata, porque ele tem uma anatomia muito mais constante, né? Ele varia pouco. Então, é isso. Isso aí, tensor da face lata é um que a gente usa muito, principalmente como isso, como um lifeboat, né, para o anterolateral da coxa, já que todos eles têm origem mais ou menos da mesma, a mesma vascularização lá, que é aquela artéria femoral circunflexa lateral. Então, só muda que um é do ramo ascendente, o transverso, seja lá, e o outro é do ramo descendente. Então, muitas vezes você vai ver que quando a gente lesa, que eu não sei se vocês já viram isso, mas às vezes acontece você lesar a perfurante que está indo para o anterolateral da coxa. E quando você percebe isso, o que você pode fazer? Você pode utilizar o tensor da face lata. É sempre uma possibilidade, a gente nunca quer usar, porque é um retalho que acaba ficando mais grosseiro. Na minha experiência, ele acaba ficando mais grosseiro, porque você tem que levar músculo. O anterolateral da coxa você consegue levar só a parte fasciocutânea, né? Entretanto, ultimamente a gente está usando também o anterolateral da coxa levando baixo lateral. Então, acaba que não está mudando muita coisa. Mas, em tese, o tensor da face lata era para ser um pouquinho mais grosso, por conta do músculo em si. Show. Sobre isso aí, só para complementar, que eu vi que, como tem músculo em cima, né, e depois o trato tibial não tem músculo, e o retalho meio que desce, pega uma parte com músculo e outra sem, aí é um retalho que ele fica mais grosso em cima e mais espesso embaixo. E o músculo você basicamente não usa, porque geralmente você não leva ele inervado com a parte motora. Aí falaram que tem esse problema, assim, que quando você vai colocar em uma parte plana, fica uma parte mais alta que outra. Aí dá essa questão estética. É isso. E também acaba que o músculo ele vai atrofiar, porque ele não vai estar sendo utilizado, mas de qualquer forma não é igual você levar só um pedacinho de pele, né? Então, enfim. Mas é um retalho muito interessante. É interessante também vocês verem depois como é que se retira um enxerto de face lata. Você retira a face mesmo, sem vascularização. É muito utilizado. Eu já vi o doutor Alex tirar 2, 3 vezes já. Uma foi nesse caso que eu falei, foi para cobrir aqui a questão dos seios aqui. Enfim. Mas é utilizado e é uma técnica que não é difícil. Então, se vocês tiverem curiosidade, pesquisar. Outra coisa é que eu acho que o ramo motor dele, você falou T12, mas pelo que eu me lembrava, era a questão lombosacral, era do glúteo superior. Então, o glúteo superior... Eu sei que é T12. Foi isso que eu falei. A parte motora é pelo glúteo superior. E a parte sensitiva do terço superior é pelo ramo de T12. E a dos 2 terços inferiores é pelo cutâneo femoral lateral. Show. Isso aí, galera. Então, o enxerto que você falou foi enxerto de face lata, né? Enxerto de face lata. Acaba que otorrino e neuro, a galera falou que gosta de utilizar, nesse caso a gente utilizar 2, 3 vezes, porque acaba que fibrosa e fica como se fosse uma película rígida, né? Então você consegue moldar, de certa forma, porque a face é uma parte mais maleável, né? A face lata, mas você, conforme o tempo vai tendo a reação do organismo e vai fibrosar aquilo ali, vai virar algo rígido. Então você consegue tapar alguma coisa, né? Você consegue dividir alguma cavidade, por exemplo. Então, enfim. Próximo. Apresenta o outro logo? Apresenta, vamos embora. É bem parecida, né? Quer dizer, a anatomia é bem parecida, né? É outra coisa. Secção é mais difícil. Isso aí. Ah, não, pô. Achei que tava com o lateral. Mas tudo bem, pode ir lá. Lateral. Quer que alguém apresente então o lateral da coxa? Não. Vambora. Se quiser, então madeira aí, madeira. Então vamos. Tá, então, retalho lateral do braço. Só uma coisa que eu trouxe antes da anatomia, que eu já vi esse retalho algumas vezes, eu estava fazendo, e eu não consegui identificar bem o septo intermuscular, ficava meio perdido assim. Tá vendo o septo aqui? Eu falava, mas não estava vendo direito. Aí só para se localizar aqui, depende do corte, na verdade, da altura do corte. Esse corte aqui é um pouco mais alto, mas
Pô, eu estava conseguindo... agora consegui riscar. Pronto. A gente tem aqui o braquial, né? E aqui a cabeça lateral do tríceps. Nessa altura, o septo intermuscular vai estar aqui. Só que se for um corte mais baixo, a gente não vai ter mais o braquial. Já vai ter passado o braquial e aqui vai ser o braquistilo, né? Então, ele vai estar entre a cabeça lateral do tríceps e o braquistilo, ou entre a cabeça lateral do tríceps e o braquio radial. Eu não estou conseguindo apagar. Beleza. Peraí, travou tudo agora. Não estou conseguindo dar zoom, não estou conseguindo passar. Voltou. Pronto. Então, é basicamente isso daqui, o septo intramuscular, e ele fica aqui, não dá para ver o osso, né? Mas ele está já no osso aqui, já está no número, colado. Pronto. Então, agora falando sobre o retalho, né? É um retalho fasciocutâneo. Na verdade, ele é septo-fasciocutâneo, porque você vai levar o septo intramuscular. A vascularização desse retalho, como é que ela vai ser? Aí tem ela vem da artéria braquial, vai soltar a braquial profunda. Pronto. Aí a braquial profunda tem 2 ramos terminais, que é a colateral média e a colateral radial. E a colateral radial tem o ramo anterior e o posterior. E o que vai interessar para a gente é o ramo posterior. Então, identificando essas estruturas aqui na imagem, né? O que está marcado pelo número 6, estão vendo aí, é a braquial profunda. Aí, pronto. Aí, aqui é o número já, aqui embaixo. Aqui está na altura do sulco radial, que o nervo radial vai fazer número. Então, nessa altura, ela vai soltar aqui essa artéria que não está identificada, que seria a colateral média. E a colateral radial, ela continua por aqui. Aí, essa é uma vista posterior, mas isso daqui, essa divisão em ramo posterior, que é o que a gente vai usar, e ramo anterior, já é mais lateralizado, quase que anterior. Então, quando a artéria ela fica mais lateralizada, aí solta o ramo posterior, que é o ramo que a gente vai usar. Aí o nervo radial segue por aqui, junto com o ramo anterior, enfim. Então, basicamente isso. Essa artéria esse retalho vai ser baseado no número 9 aqui, né, que é o ramo posterior da colateral radial, mas, assim como no tensor da face lata, a gente, depois que terminar a secção, a gente vai ligar o ramo anterior para conseguir subir mais aqui na artéria, ter um pedículo maior e um calibre maior também para fazer a anastomose. Pronto. Com relação à inervação, né? Você pode levar esse retalho sensibilizado, com sensibilidade, e esse nervo aí é um nervo que vai surgir do nervo radial, posterior ao deltoide, né? Aqui está a inserção deltoide, então, posterior à inserção deltoide, o nervo radial vai soltar o nervo cutâneo lateral inferior do braço, que vai furar a cabeça lateral do tríceps e vai vir inervar esse aspecto lateral inferior do braço. Então, vai ter uma imagem mais na frente que mostra, quando termina de secar o retalho, que tem que ter cuidado com esse nervo se quiser levar sensibilizado. Ok. Pronto. Com relação ao design, com relação ao formato do retalho, né? Essa é a técnica de anatomia topográfica, né? Que a gente vai poder tirar. Então, faz essa linha aqui ao redor do deltoide para achar a inserção do deltoide e vai ligar a inserção do deltoide até o epicôndilo lateral do húmero. Depois que você fizer essa linha, nos 2 terços inferiores do braço, você pode retirar o retalho e pode pegar também uma parte do antebraço. Até 8 centímetros abaixo do epicôndilo lateral do húmero pode levar o retalho. Esse é um retalho que ele vai ter, no máximo, 20 centímetros de comprimento por 14 de largura, mas, assim como o tensor da face lata, se quiser fechar por intenção primária, sem enxerto, só 6 centímetros de largura. Essa parte que eu prefiro deixar o texto, porque é meio que passo a passo, assim, de como vai dissecando. Então, a dissecação vai começar pela parte posterior, vai levantar subfacialmente o retalho, né, para preservar as perfurâncias, tem que ter bastante cuidado com isso, vai tirando bem rente ao músculo, até encontrar o septo intermuscular. Quando encontrar o septo intermuscular, vai ligando todos os raminhos que estão indo para o músculo, né, para um bipolar, vai expor o ramo posterior da colateral radial, que nesse caso aí está representado pelo número 4, e tem um nervo que está junto com ele, que é o nervo cutâneo posterior do antebraço. E geralmente esse nervo vai ser sacrificado. E aí você identifica o nervo cutâneo lateral inferior do braço, que é esse número 5 aí.
que é o que eu falei. Ele não vem junto com o pedículo, mas é ele que vai inervar a sensibilidade dessa parte do braço. Então, o pedículo que a gente está dissecando é o que está aqui no número 4, né? E o nervo está vindo de um lugar totalmente diferente, que é o número 5, indo para a pele. Então, tem que tomar cuidado para preservar os dois. Depois que terminar de dissecar a parte posterior, conseguir dissecar tudo e está vendo o septo, aí vai anterior. Aí vai ser a mesma lógica. Levanta o retalho subfacialmente, chega até o septo. Quando você estiver vendo o septo dos dois lados, ou quando você estiver vendo o ramo posterior da artéria, dos dois lados, circunflexo radial, aí você começa a descolar o septo. E você vai descolar distal para proximal. Pronto. E como eu falei, essa imagem aqui é melhor para mostrar. Você vai ligar o ramo anterior para ter um pedículo maior. Depois que ligar, isso vai ter um pedículo maior, pronto. E o pedículo vai ser de 4 a 8 centímetros. Pronto. Aqui é como fica o resultado da região doadora. Tem pouquíssimas complicações nessa região. O que pode ter se você apertar demais, tem uma síndrome compartimental, mas é raro. E o aspecto estético não fica tão ruim. São pacientes diferentes, mas isso daqui, o da esquerda é logo depois da cirurgia, e o da direita é alguns meses depois. E é um retalho muito versátil também, pode ser usado em vários lugares. Em homens tem um problema de ter predisposição a ter pelos, mas nesse caso aqui são dois exemplos diferentes. O da esquerda é uma foto também do pós-operatório, e o da direita é um tempo depois. Ele é bom para cobrir as partes do pé, porque ele tem uma pele relativamente espessa. É isso. Show. Lateral do braço também é um retalho bem fino. Você pode, se quiser, retirar um pouquinho enfim, acho que você consegue tirar um pouquinho de músculo também, se eu não me engano. Eu apresentei esse retalho há um tempo atrás, eu lembro que eu estudei algumas coisinhas diferentes sobre ele. Mas é um retalho muito fino, é um retalho muito bom. O único problema dele que eu acho são dois problemas. Primeiro, que geralmente você precisa de uma largura grande, aí você não utiliza ele porque você não consegue, a menos que o paciente seja idoso. O paciente idoso geralmente tem a pele mais flácida, aí você consegue puxar a pele assim, mais que 8 centímetros, você consegue fechar de primeira intenção. Mas pacientes mais jovens, principalmente os com maior massa muscular, então homens, né, na idade assim, 20, 30 anos, é difícil você fechar assim de primeira intenção, mas assim, o chinês também, então até aí tudo bem. O problema maior que estava sendo para mim era o garrote dele. Que o garrote dele você tinha que colocar na axila e dava neuropraxia. Aí o paciente às vezes demorava 3, 4 dias para recuperar a movimentação do braço, né? Porque tinha compressão do plexo braquial. Mas em compensação, se for dissecar sem o garrote, que nem foi semana passada, é loucura. Sangra pra caramba, né? Pois é. Então são duas coisas aí que eu fico pensando, né, cara? Porque é um retalho muito bom, mas eu acho que ele tem. É aquilo, né, cara? É uma carta na manga. Vocês têm que ter, mas. Assim. Por exemplo, você não pode usar um chinês, não pode usar um outro que é mais fino. Usa ele. Mas tomar cuidado com isso. Principalmente, assim. O que fazer para evitar isso é evitar deixar muito tempo de garrote. Então, tem que estar com a técnica apurada para poder conseguir saber o que está fazendo para poder não fazer cagada, entendeu? Porque aí tu deixa o paciente 2 horas de garrote, comprimindo o plexo, meu irmão, vai ter lesão, entendeu? Tudo bem que geralmente é uma neuropraxia, o paciente volta depois de uma semana, depois de não sei quanto tempo, aí tem até 3 meses para voltar, mas ninguém quer ficar sem mexer o braço, tipo, um dia que seja, né? Tipo, sensação enfim, de uma lesão. Mas é um retalho muito bom. Só sobre isso daí que você falou do músculo, né? Eu vi que ele podia levar um pouco da cabeça lateral do tríceps, mas eles pegavam principalmente para pegar um pouco da aponeurose ali do tríceps. Eu não entendi bem para quê, mas tem um certo percentual da aponeurose ali do tendão do tríceps que você pode tirar sem ter comprometimento funcional, e às vezes eles tiram. Show. Todo mundo entendeu? Gente, olha só, esses casos aí são muito importantes, viu? Vocês estudam esse detalhe, pelo amor de Deus. Isso aí cai na prova, se vocês forem ver a nossa prova. O Dr. Alex pergunta qual que é a vascularização, de onde é que sai a artéria colateral, radial lateral. Então, o Dr. Alex pergunta tudo isso na prova, então
Fiquem ligados, pelo amor de Deus, não deem mole. Estudem isso, tá? Essas aulas são importantes pra caramba. Próximo. Então, galera, no segmento, a gente tá aqui o anterolateral da coxa. Ele foi descrito pela primeira vez em 1984. Ele é um retalho fácil cutâneo, mas ele é um retalho quimérico, ou seja, pode usar outros tipos de retalho, como o miocutâneo, que pode levar o vasto lateral, ou até, como o falou, o tensor da face lata junto. Ele também pode ser osteomiocutâneo, ele pode pegar a fíbula e conectar com o anterolateral, então ele é muito diverso. Nos últimos 10 anos, ele tem sido um dos retalhos mais utilizados, mais estudados, e, segundo o livro, ele tem uma dissecção segura e relativamente fácil. Aqui até a imagem, tem um desenho que a gente vai abordar daqui a pouco, sobre como é feito o desenho do retalho. Aí sobre a anatomia, né, que é a anatomia da região da coxa, os músculos mais importantes, o sartório, as 4 cabeças do quadríceps, e esses 3 estruturas, né, que formam o van, que é a veia femoral, a artéria femoral e o nervo femoral. Aí, quando a gente faz a liberação aqui do sartório e do reto femoral, a gente vai ter essas estruturas mais bem apresentadas, que o que seria mais relevante para a gente, que até já foi abordado por Flávio, é que seria a artéria femoral e um ramo dela, que é a artéria femoral profunda, e outro ramo dela, que seria a artéria circunflexa femoral lateral. Então, que está aqui bem nessa região onde está se ramificando o nervo femoral. Nessa região vai ocorrer essa ramificação da artéria circunflexa femoral lateral nos seus ramos ascendentes, transversos e descendentes, como já foi também comentado anteriormente. Aí, profundo ao sartório e ao reto femoral, vai ter esse ramo descendente, que vai passar pelo septo intermuscular do vasto lateral e do reto femoral, que é o nosso pedículo vascular, né, que é o ramo descendente da circunflexa femoral lateral, beleza? Que está acompanhado aqui de um nervo, que é um ramo muscular do nervo femoral. Aí, sobre a vascularização, agora dando um pouco mais de profundidade, vai ser a artéria circunflexa femoral lateral. Ela vai ter esses 3 ramos, ascendente, transverso e descendentes, que a gente vai abordar principalmente o transverso e o descendente. Ela tem uma perfurante, 80% dos casos vai ser miocutânea, em 16% vai ser septocutânea. Então, no livro ele traz 4 padrões de perfurantes. No A seria de 54% de 50% dos casos vai ser do padrão A, que ela vai ser um ramo do ramo descendente, vai ser uma perfurante do ramo descendente. No caso B, vai ser uma perfurante miocutânea do ramo transverso. No caso C, vai ser uma septocutânea do ramo descendente. E na D, uma septocutânea do ramo transverso. Resumindo, essas duas aqui, A e B, vai ser só por 84% dos casos, e a C e a D, que são as septocutâneas, de 16% dos casos. Então, muito mais vai aparecer a e a B, né? Ou vindo miocutânea ou do ramo descendente ou do ramo transverso. A inervação vai ser responsável por essa região anterolateral da coxa, o ramo anterior do nervo cutâneo lateral da coxa, que está aqui nessa região 1, e essa região 1 também ele é dividido em um nervo cutâneo, um ramo anterior e um ramo posterior. E o nervo cutâneo lateral da coxa, ele é de origem lá no plexo lombosacral em L2 e L3. Dessa forma, sabe-se que o retalho anterolateral pode ser um retalho inervado, né? Pode ser usado para melhorar a inervação de localidades. As indicações são as mais diversas, desde trauma, secção de tumor e osteomielite, e nas mais variadas correlações, regiões do corpo, desde cabeça e pescoço até extremidades, perna, braço, mão, até a reconstrução da parte dorsal e torácica, ou seja, ela é muito diversa. Algumas vantagens que trazem à tona essa sua versatilidade. É o pedículo longo, de 10 a 13 centímetros. Os vasos têm bom diâmetro, a artéria tem de 2 a 2,5 milímetros, as veias têm de 1,8 a 3 milímetros.
É uma grande extensão, o retalho pode ser de 25 até 12 centímetros, então é um retalho muito grande. Tem uma baixa morbidade na área doadora, é coberta pelas roupas, esteticamente não afeta muito e não afeta a questão de funcional, principalmente porque é fácil cutâneo. E o retalho tem a pele fina e flexível. E geralmente a artéria, o ramo descendente tem 2 veias comitantes. Então, geralmente é uma artéria e 2 veias. Contraindicações seria infecção na área doadora, lesões ou cirurgias prévias na área doadora e pacientes obesos com arteriosclerose, porque tem risco de trombose. Aí, falando um pouco da dissecção. Então, como é que a gente vai fazer a montagem do retalho? A gente vai traçar uma linha imaginária entre a espinha ilíaca anterosuperior e a borda lateral da patela, e na parte, no ponto médio dessa linha, a gente vai fazer um raio de mais ou menos 3 centímetros e a perfurante provavelmente vai estar nessa região. Com o auxílio de um Doppler, faz a marcação da perfurante e desenha-se um retalho de forma fusiforme com a perfurante no centro. E aí você tem, a depender, obviamente, do tamanho do retalho que você quer, você vai fazer o desenho do tamanho, e no polo superior desse desenho você vai traçar uma linha em direção ao ponto médio do ligamento inguinal. Essa linha serve como referência para você, se necessário for, fazer uma incisão para dissecar diretamente a artéria circunflexa femoral lateral, se necessitar. Por isso que às vezes tem nesses retalhos essa linha para cá. Mas essa aqui é a montagem do retalho. Aí a dissecção começa pela borda medial, então faz a incisão medial e começa a explorar, entrando na face lata e no reto femoral, até encontrar o septo. Porque essa linha, inclusive, passa justamente no septo intermuscular, entre a borda lateral medial do vasto lateral e a borda lateral do reto femoral. E aí, se for uma perfurante septo-cutânea, quando você começar a dissecar, você vai perceber ela e tem que ter cuidado com ela, e também com outras estruturas, como aquele nervo muscular, que é um ramo do femoral. Então, identifica a perfurante, disseca bem, e depois vai para uma incisão lateral, né, aqui já o vasto lateral, e continua também dissecando. Depois você vai ligando o ramo transverso e o ramo ascendente, nessa parte, primeiro disseca distal, para depois ir ligando os ramos em sentido proximal, para depois fazer a dissecção do total do pedículo, e sempre tomando cuidado com os nervos. Já se for uma dissecção de uma miocutânea, que é a maior chance, faz a mesma marcação, faz a mesma incisão medial, faz a mesma inserção para separar, né, a face, a lata e o reto femoral para chegar no septo. E só que aí, diferente, agora não vai estar no septo, vai estar passando provavelmente pelo vasto medial, ou pelo vasto lateral. Então, vai dissecando intramuscular, geralmente tem 5, 6, 7 centímetros dentro do músculo, e aí tem que fazer uma dissecção cuidadosa, e algumas, até fala de algumas referências em recortar uma parte do músculo, né? Depois que libera, faz a dissecção da perfurante, faz a incisão lateral, e continua a dissecção. Geralmente, essa artéria perfurante, ela lança ramos para lateral e para posterior, ramos musculares, que também tem que ser ligados para depois continuar a dissecção a nível proximal. E faz as mesmas ligaduras do septo cutâneo e depois retira o pedículo. Droga, não apareceu aqui, mas é um artigo que fala sobre reconstrução de pescoço. Esse aqui é um paciente que teve um carcinoma espinocelular na laringe e evoluiu com uma fístula esofágico-cutânea, e aí foi feito um anterolateral da coxa, só que em forma de sanduíche. Ele desepitalizou essa região do retalho, reconstruiu a parede anterior do esôfago e com essa outra parte cobriu a região que estava com a fístula. E ficou com esse aspecto final, o que mostra que ele é bem diverso, né? Tanto essa parte de pele, mas também até para reconstruir uma estrutura tubular como o esôfago. Essa aqui também são alguns casos de um hospital sobre uso de reconstrução, e eu achei esse caso bem interessante, que foi um câncer bem, né, uma ressecção
de um tumor bem agressiva, e foi feito um retalho anterolateral da coxa bem grande, para a gente ver como explorar bem né, o quanto grande esse retalho pode ser, e ficou, não mostrou, não sei porque não está mostrando na imagem, mas depois eu posso mandar, ficou bem, cobriu bem essa área, que é uma área bem grande, então mostra que de forma radical ele consegue preencher regiões de tipo que necessitam de uma reconstrução de áreas muito grandes. É isso. Tá mutado, Marcão. Não, é porque... peraí, rapidinho. Pronto. Enfim, o anterolateral da coxa é um retalho que está crescendo muito com o tempo, assim. Acho que nos últimos 15 anos, se você for ver na literatura, o anterolateral é um dos mais utilizados, junto com o chinês. É um retalho de perfurante, ele é mais difícil, principalmente porque o padrão mais comum é o padrão fácil cutâneo, que passa por dentro do músculo, então é muito fácil lesionar a perfurante enquanto você está dissecando por meio do músculo, porque é difícil a visualização. Então, exige uma técnica avançada. Só para vocês terem noção, como é que a gente está fazendo hoje, né? A gente está fazendo o seguinte, a gente está abrindo a incisão, pode ser até em forma de S, né? A gente abre a incisão até a parte mais proximal, né? Perto para a gente ver mesmo a origem do reto femoral, ter certeza que a gente está no espaço correto. Enfim, então a gente abre mais. E aí, como é que a gente faz? A gente vai dissecando, e aí você tem que ir, literalmente, é igual eu falei. Os músculos estão assim, né? O vasto e o reto, eles estão assim. E os vasos, eles estão passando aqui por baixo. Então você não pode ir simplesmente assim, reto, né? Você tem que identificar, fazer toda a marcação, e você tem que ir pela beirada do músculo. Então você, com o auxílio de uma garrinha, vai puxando o músculo e vai por baixo da face. Então você indo por baixo da face, você vai entrar no septo e aí você vai visualizar os vasos. E aí quando você visualiza os vasos, você identifica as perfurantes. Se você já não identificou ainda, você identifica as perfurantes. Mas é complicado a dissecção, mas uma vez que você começa a fazer, você tem maior facilidade de conseguir. Show é um retalho muito versátil, é um retalho muito bom. É uma área muito boa. Você consegue fazer emagrecimento do retalho, depois se vocês quiserem pesquisar como é que faz o emagrecimento do retalho. Durante a cirurgia, você tira um pedaço do subcutâneo, o retalho fica só um pouquinho mais gordo, só na região do pedículo, da perfurante mesmo. Então você consegue deixar ele mais fino nas bordas. E assim, eu já fiz até com o Dr. Alex um caso de anterolateral que foi um anterolateral ou um lateral do braço, não lembro. Mas que foi pro calcanhar, que o paciente depois ficou meio gordinho, né? Que ele era um paciente bem gordo. E não conseguia calçar o sapato. Eu acho que tem alguém que estava. Não lembro quem foi. Era você, né, Flávio? Então, você consegue emagrecer de um lado, depois de um tempo, você consegue emagrecer de um lado, né, depois que já cicatrizou, você consegue emagrecer de um lado, tirar todo o subcutâneo de um lado, manter a vascularização pelo outro lado, né, porque depois de 15 dias já está autonomizado, então a vascularização já não é mais pelo pedículo necessariamente. Você já vai ter um suprimento sanguíneo da própria pele em volta, então você emagrece de um lado, fecha, espera cicatrizar e depois você emagrece do outro lado. Então, você consegue emagrecer depois. Esse não é um problema muito grande. Então, porque o maior problema do anterolateral, na minha opinião, é esse. É que quando o paciente é muito gordinho, mesmo que o paciente não seja muito gordo, a região da coxa é uma região que tem um subcutâneo mais grosso. Então, inclusive, quando a galera fala, injeta aqui na lateral da coxa e tudo mais, é porque já tem um subcutâneo mais grosso, né? Então, enfim, é um retalho muito bom, muito utilizado. Alguma dúvida? Eu só queria saber como foi que fecharam lá aquele último caso que você mostrou, a região doadora. Eles pegaram outro enxerto, outro retalho ou fecharam o enxerto mesmo? Chegou a ver?
Tu sabe, Araque, como é que foi que fecharam? Eu tava na cirurgia? Eu não tô... Não, pô, o caso que você mostrou aí no slide último, você falou que tiraram um retalho, esse daí, só que gigantesco. Foi de Milena. Eu não tava na cirurgia, não. Eu peguei a foto dela, mas eu não Não, pô, é o caso que você mostrou que tirou um pedaço da coxa e botou no peito. Como é que eles fecharam a área doadora? Não explicou não como fechou, não explicou não. Porque assim, no livro tá assim, até 8 centímetros fecha por primeira intenção, né? Fecha por sutura. Mas eu acho que provavelmente ali pegou um super enxerto, não tem condição de ter fechado. É muito grande, véio, muito grande. Mas no artigo não traz a área doadora não, só traz a área receptora. Tipo como ficou depois, né? Beleza. Eu acho que foi enxerto também, mas ali foi uma área muito grande. Depois você consegue suturar ali as bordas e aproximar um pouquinho, mas é muito grande, pô, aquilo ali. Muito grande. Eu até pensei que era errado, eu olhei várias vezes para ver se não era outra imagem de outra coisa, mas realmente foi uma lateral e, tipo, muito grande. Praticamente dilacerou a perna da mulher, né? Acho que... E uma coisa também é que o livro fala 8 centímetros, fala uma coisa bem pequena, mas a gente consegue fechar mais porque a gente consegue, por exemplo, tem algumas coisas que a gente faz, a gente pode colocar algumas suturas no coragem, a gente pode usar o bacal, a gente usa vários métodos assim que a galera não usa, né? E aí acaba que a gente consegue fechar, às vezes até mais de 8 centímetros. Descola um pouquinho do subcutâneo, né? A gente consegue descolar um pouquinho do subcutâneo para a pele chegar melhor, enfim, ficar mais maleável. Mas eu nunca vi um anterolateral da coxa não fechar. Eu nunca vi com o Dr. Alex, nunca vi a gente fazer e não fechar. Vamos lá, próximo e último, né? Bora. Vou colocar aqui. Tá dando para ver legal? Tá. Tá sim. Beleza. Vou falar um pouco hoje sobre o retalho grande dorsal, né? Começar um pouco sobre a anatomia, a vascularização. O retalho do grande dorsal ele é baseado no músculo latíssimo, é um músculo bem grande, tem um arco de rotação tanto anterior quanto posterior é grande, tem um território de perfurante de pele também grande. Ele é um máxima raiz 5. O que é isso? Tem um pedículo dominante e tem pedículos segmentários secundários, né? O principal pedículo desse retalho é a artéria tóraco-dorsal. Essa artéria tóraco-dorsal ela é um ramo terminal da artéria subescapular e ela vai penetrar aqui no músculo latíssimo mais ou menos a nível da prega axilar. E aí essa imagem aqui é importante porque a gente observa que ela se divide em dois, né? Ela vai ter um ramo transverso e um ramo descendente. E esse aqui vai ser importante mais na frente quando a gente for falar da técnica da retirada do retalho, porque a gente consegue fazer essa transecção longitudinal, né? E dividir um retalho em medial e um retalho lateral. A inervação desse retalho é feita pelo nervo tóraco-dorsal. O nervo tóraco-dorsal ele é ramo do cordão posterior do plexo. Ele vai percorrer junto com essa artéria subescapular e a artéria tóraco-dorsal aqui também, e ele vai penetrar e se dividir no músculo aqui, né? E aí também é importante para que a gente consiga não mexer muito, né, nessa área doadora quando a gente consegue tirar e manter a inervação aqui, né, do músculo. As limitantes aqui, né, do músculo mais a medial, ele vai ser os processos espinhosos, mais ou menos aqui das 6 últimas vértebras, inferior à crista ilíaca e vai se inserir no sulco intertubercular do húmero. Aí partindo para a indicação, esse retalho é um retalho muito coringa, o doutor Bruno gosta até de falar que às vezes ele nem gosta muito de usar porque ele serve para tudo, para poder guardar, né?
mas ele é usado assim, qualquer lesão grande que você tiver, um espaço morto, que você fizer assim, um desbridamento, alguma coisa, às vezes até um tecido local, é usado muito também para reconstrução de extremidade, tanto superior quanto inferior, lesão circunferencial. Eu já vi também artigo falando sobre lesão temporal, e ele também é um retalho bem versátil, que você consegue levar, fazer um retalho ser fácil cutâneo, ou, desculpa, miocutâneo, só muscular. Você pode fazer também levando uma parte de uma costela, caso seja necessário também. E aí eu trouxe aqui para a gente entender que não é só um retalho microcirúrgico, também é usado como um retalho pediculado, né? Na reconstrução mamária, pode ser imediata, pode ser tardia. Ele tem essa vantagem porque ele tem um pedículo longo, então ele fornece um campo grande e ele vai trazer também um pouco de volume, né? Na questão estética é bem importante. E a gente consegue fazer uma abordagem tardia para aumentar esse volume caso seja necessário, né? Com a própria gordura da paciente. Esse retalho aqui nessa primeira indicação, né, que seria a reconstrução mamária, ele não tem necessidade de fazer microcirúrgico, que a gente consegue fazer um túnel aqui, mais ou menos na região axilar, e fazer essa transposição, né? Então a gente só tem que tomar cuidado para que o pedículo ele não seja torcido, mas consegue fazer essa transposição através de um túnel axilar. Aí eu trouxe aqui uma paciente que teve uma ressecção depois que teve um câncer, né? Fez a mastectomia total e aí foi reconstruído a mama direita com um grande dorsal. O resultado estético é muito bom, né? Aqui, uma outra indicação, uma lesão de extremidade inferior. A gente tem uma lesão circunferencial aqui bem grande, né? Foi feito o desligamento dessa lesão, feito um retalho de grande dorsal, e aqui a gente tem essa cobertura fazendo uma anastomose com artéria vertebral posterior e um enxerto de pele parcial. Quais seriam as contraindicações, né, desse retalho? É mais ou menos aquilo que a gente já imagina de um retalho microcirúrgico, né? Paciente em radioterapia, ou que já sofreu uma dissecção axilar prévia, paciente com muita comorbidade, fumante, diabético, e a gente sempre toma cuidado, porque caso seja um retalho realmente que a gente use livre, né? Tomar aquelas precauções que a gente já sabe sobre um retalho microcirúrgico. E aí, partindo para a técnica. A técnica, a gente vai, primeiramente, imaginando da inserção, né? Na penetração da artéria no músculo. A gente pode marcar com um Doppler, mas ela tem uma anatomia bem confiável, essa artéria, então não tem tanta necessidade da gente fazer assim. O paciente vai estar em decúbito lateral. Aí o que eu vi muitos artigos falando que você pode fazer também a sepsia desse braço aqui, que estaria do mesmo lado, né, o braço ipsilateral, para você ter mais mobilidade do paciente. E esse retalho ele vai ser desenhado mais ou menos, tem literaturas que falam 20 por 10, mais ou menos. E a dissecção mais fácil que a gente vai ter aqui é começando por essa borda anterior. Essa borda anterior, a gente vai começar separando ela, o músculo latíssimo, né, do músculo serrátil. E aí, a partir desse momento, a gente já tem esse plano de dissecção mais bem definido, né? Então, a gente vai dissecar o subcutâneo até a gente encontrar o músculo, vai identificar as bordas superiores, laterais, mediais, e antes da gente levantar para poder rebater, né, o latíssimo, aí a gente tem que ir fazendo tem muitos, como a gente viu, né, ramos perfurantes nesse músculo, então a gente sempre ligando, tomando cuidado na questão do sangramento. Esse pedículo vascular, ele vai entrar mais ou menos aqui 9 a 12 centímetros, mais caudal aqui a axila, e ele vai percorrer uns 2, 3 centímetros até essa borda mais anterior do músculo.
E aí, o que a gente tem que entender aqui, né? Até esse momento que a gente fez a dissecção, rebateu, achou o pedículo, sabe onde estão as artérias, até aqui, tanto o pediculado como o livre é o mesmo processo. Mas aí a gente tem que entender, para a microcirurgia, a gente sempre trazer o mais próximo da artéria subescapular, para a gente poder ter um pedículo maior, né? Então, a gente fazendo essa... Aqui ele traz uma foto de um pedículo do latíssimo, né? Esse pedículo pode chegar até 8 centímetros, 10 centímetros, já vi também em alguns artigos. E ele traz essa questão de você estar mais próximo da subescapular para você ter esse pedículo maior, né? E quanto à questão daquela, quando eu estava falando sobre a anatomia, da gente ter o ramo descendente, o ramo lateral, que a gente consegue fazer essa divisão, né, dos dois ramos, e aí ele traz nessa imagem aqui que ele fez essa divisão longitudinal, manteve o latíssimo medial, então essa região aqui continua inervada, o paciente não pede inervação dessa área, continua com suprimento sanguíneo, porque ele vai ter essas perfurantes lombares, e ele consegue fazer a retirada do grande dorsal com um pedículo bom, né? E aí a gente lembrar dessas questões, né? Da onde está a inserção da artéria, e aí a gente vai achando a artéria, você vai achar o nervo, porque o nervo ele vai estar correndo junto da artéria subescapular, da artéria tóraco-dorsal, e a gente consegue fazer essa divisão também, ele vai bifurcar mais ou menos 1 a 2 centímetros antes aqui dessa borda, onde você vai achar o pedículo, na borda anterior, 1 a 2 centímetros ele vai bifurcar entre esse medial e esse lateral, então você consegue manter a inervação de uma parte, né, e fazer a retirada da outra. Complicações. A maior complicação desse retalho é na área doadora. A área doadora ela sofre muito com seroma. A frequência na literatura ele fala que é de 10%, mas tem uns artigos mais atuais que eles já trouxeram que acontece assim de 40% a 50% dos pacientes. Então a gente tem que pensar muito nisso. Aqui eu trouxe dois pacientes de idades diferentes que tiveram ressecção da mama por câncer e fizeram um retalho do grande dorsal e as duas sofreram com seroma. E como que a gente pode minimizar essa risco, né, de seroma? A gente pensar em suturas, que a gente vai fazer essa tensão progressivamente, então a gente sempre tirar o máximo de tensão possível, né, da sutura, para a gente conseguir fechar essa área doadora. E a gente pensar também em drenos de sucção, dreno bem colocado. Eu vi alguns artigos falando também sobre selante de fibrina, e aí a gente consegue minimizar essa complicação do paciente. E as outras complicações, teve um artigo que eles fizeram uma revisão de 2022 e foi constatado, né, aquelas complicações que a gente já sabe da microcirurgia. Não é um retalho que apresenta muita necrose, né, onde você colocar ele, você vê que 3%, às vezes perda do retalho de 6%. Comparado aos outros, ele não tem uma média assim que você falar, ele está muito acima do que seria a complicação dos outros, né? E para poder finalizar, um caso clínico de um retalho grande dorsal para cobertura de uma lesão em extremidade superior num bebê de 9 meses. Esse paciente, 9 meses de vida, nascido de 39 semanas, a mãe desse paciente cursou com complicação na gestação devido a diabetes e estava com oligohidrame. No nascimento dessa criança, ele teve uma lesão no antebraço direito que estava medindo 4,5 por 6,5, sem etiologia especificada. Eles fizeram até alguns testes para saber se era alguma coisa genética, se tinha acontecido alguma coisa, mas eu acho que foi mais por essa complicação mesmo. E aqui a foto da lesão em antebraço direito. E o que foi que eles fizeram, né? Optou por debridamento.
fechamento secundário, logo quando a criança nasceu, né, recém-nascida, só que ela cursou com uma contratura da ferida e teve um desvio na mão muito significativo. Então, com 9 meses, eles optaram por essa reconstrução, um retalho microcirúrgico grande dorsal. Então, aqui a gente pode ver essa cicatriz, né, com contratura, e esse desvio estava bem significativo, e o que foi feito? Eles tiraram essa cicatriz, né, uma excisão completa aqui, fez uma cobertura com o grande dorsal e um enxerto de pele. Aí aqui a marcação, né, do retalho, a retirada do grande dorsal, a dissecção e para poder fazer a anastomose, né? E aqui o paciente no pós-cirúrgico, né? Aqui já o grande dorsal, enxerto de pele, foi um enxerto de pele de mais ou menos uns 9 por 5, de espessura parcial também, e aqui o paciente depois de, acho que foi 6, acho que foi mais tempo, mas lá falava, acho que eram 6 ou 7 meses, não lembro muito bem agora, depois da cirurgia, né? Era isso que tinha para trazer hoje. Show. O grande dorsal também é um retalho muito versátil. É muito bom. É um retalho que não é muito grosso, né? O músculo grande dorsal não é muito grosso. Menos que a pessoa seja um fisiculturista, alguma coisa, mas geralmente o músculo grande dorsal ele é grande de tamanho, mas ele é bem fino. Então você consegue cobrir, por exemplo, área na perna, joelho, e não fica uma parada esquisita, entendeu? Você consegue fechar bem. A gente fez recentemente, o paciente que apresentou. Não lembro quem foi que apresentou na última aula ou na penúltima aula. A gente acho que não sei se foi claro, não lembro. Enfim. Espera aí que meu fone vai acabar a bateria. Deixa eu pegar o outro lado. Estão me ouvindo? Show. Então, é um retalho muito versátil. O pedículo dele é muito confiável. A tórax dorsal nunca vai dar problema. Tem as contraindicações aí, geralmente quando tem alguma exploração, algum acesso na axila que tenha lesado a tórax dorsal, mas é muito raro o paciente ter algum problema nisso. Né? Você pode utilizar ele como também retalho muscular para flexão de cotovelo, que é o grande dorsal bipolar. Então você não precisa de microcirurgia, você só roda ele como se fosse para a reconstrução da mama, só que você vai passar um túnel por dentro do braço e vai fixar ele no rádio. E aí, com isso, você consegue restabelecer a flexão de cotovelo do paciente. Você também consegue fazer extensão de cotovelo do paciente com grande dorsal, né, em caso que ele tenha perdido o tríceps. Enfim, então é um retalho muito bom. Para mama, ele é muito bom também. O único problema dele é realmente o volume, mas aí hoje em dia você tem prótese, você consegue colocar gordura, você consegue, enfim, fazer N coisas e o grande dorsal fica bom também. Prestar atenção nisso, principalmente porque tem duas coisas muito importantes nele. Primeiro, você saber que está mais ou menos 8 centímetros ali da origem ali. Então, você tem aquilo ali de pedículo. Então, quando você está dissecando, é bem para dentro do pedículo. Então, você tem que ter certeza que aquilo ali está sangrando. Porque até encher aquela cavidade toda de sangue, o paciente ia perder muito sangue. Então, quando você quando você liga ali, tem que ter certeza. Espera um pouco, dá uma respirada, vê que está bem ligado ali, espera bastante, deixa lá, para poder ter certeza disso tudo. Na dissecção dele, você vai aqui por essa linha axilar posterior, né? Você vai seguindo a borda dele, e aí você levanta. Quando você levanta ele, você vê o ramo que vai para o serrátil, você vê o ramo que entra no meio. Muito maneiro esse retalho. Eu gosto muito do grande dorsal, mas realmente a grande complicação dele é seroma. Então, como é que a gente faz para evitar seroma? O Isaac já falou, você coloca dreno, geralmente a gente coloca 2 drenos, né? Coloca 2 drenos no paciente. E você sutura em vários planos. Então você vai suturando em vários planos, desde lá de dentro, para você evitar espaço morto. Quando você evita espaço morto, você evita o acúmulo de gordura ali, drena tudo no dreno, né? Então, você consegue tirar toda essa secreção, toda essa gordura, tudo pro dreno. E você praticamente vai resolver essa complicação, né? Pode ser que ainda tenha, mas num grau muito inferior. Né? Então você previne infecção.
Sobre grande dorsal é isso. Eu acho que ele é um retalho muito bom. Áreas extensas. Depois você tem que fazer um exercício de pele, mas assim, você consegue levar até uma ilha de pele considerável. Não uma ilha de pele da musculatura toda, mas você consegue. A região que você tira o grande dorsal, né? A musculatura acessória do ombro consegue facilmente compensar, então você não tem nenhum déficit motor, né? A menos que você seja um atleta, aí sinto muito, vai ter um déficit, mas se você não for um atleta, nada disso, você consegue compensar com a musculatura acessória ali, e você não tem uma perda da força significativa, assim, né? Não é nada incapacitante.